para você de casa. São exatamente 7 horas da noite, estão no ar o nosso primeiro programa Tá Na Hora. Um programa de notícias que vai manter você informado quando volta da sua casa, de escola ou de trabalho. Isso que é o nosso programa que vai fazer funcionar. Dinâmicas, mensagens ao vivo, links, reportagem e entretenimento do que acontece no mundo, que você ficará por dentro aqui no nosso Tá Na Hora. E vamos trazer as principais notícias do que acontece no mundo. Primeiramente, vamos trazer a primeira notícia agora. Notícias do que acontece no mundo. Nossa primeira notícia do nosso programa é: professor do DF é afastado após jogar água no rosto da aluna. Como assim? Como assim jogar água no rosto da aluna? É uma pergunta que nós preparamos a matéria e você irá descobrir agora. Então roda a matéria. Professor da rede pública do DF é afastado após jogar água no rosto de aluna. Um professor do Centro de Ensino Fundamental 411, em Samambaia, DF, foi afastado após jogar água no rosto de uma aluna dentro da sala de aula. O episódio ocorreu em 27 de março, foi registrado por câmeras de segurança e presenciado por outros estudantes, mas só veio à tona nesta semana. A Secretaria de Educação do DF instaurou um processo administrativo disciplinar, PAD, para apurar a conduta do professor, que está afastado de forma preventiva. A pasta afirmou que repudia qualquer ato de violência e acompanha o caso, mantendo o processo em sigilo. Ainda não há informações sobre os motivos que levaram o professor a agir dessa forma. O programa é notícia atrás de notícias. Vamos para outra. Irmã de Davi Brito presta depoimento à polícia da Bahia após o inquérito sobre a casa de aposta. Vamos ver a reportagem. Raquel Brito, influenciadora e irmã de Davi Brito, é investigada por promover apostas ilegais. A influenciadora digital Raquel Brito, irmã do vencedor do reality show Davi Brito, prestou depoimento nesta segunda-feira, 25, na Delegacia de Defesa do Consumidor em Salvador. Ela é investigada pelo Ministério Público da Bahia, MPBA, por suposta divulgação de casas de apostas ilegais, publicidade enganosa e lavagem de dinheiro. O caso envolve a promoção do Jogo do Tigrinho, plataforma de apostas conhecida, e a investigação foi iniciada após pedido formal do MPBA à polícia. Raquel compareceu à delegacia, mas não falou com a imprensa. Em redes sociais, ela já havia negado envolvimento em fraudes, afirmando nunca ter praticado estelionato. Seu advogado, Gerson Monção, ainda não se pronunciou sobre o caso. Que todo mundo aqui, né, do bastidor estava perguntando para mim minha opinião como que eu acho sobre essas casas de apostas. Bora lá. A minha opinião é: quem joga casa de aposta não tá certo e não tá errado. Para quem joga casa de aposta, tem que ter uma mentalidade muito boa. Mas o que tem a ver mentalidade com casa de aposta? Sabe por quê? Ó, pessoa que é viciada. Vamos supor como o jogo do Tigrinho. Por exemplo, se uma pessoa não for muito bem de saúde mental, ela acaba se viciando corretamente. Ela acaba se viciando. Acaba de vender até os móveis da casa, gasta todos os dinheiros guardados no banco, né? E vai. Quando tem o último centavo, aí ela pergunta: como que fez para acabar esse dinheiro? Sabe por quê? Pro jogo do Tigrinho. Então, eu acho que pessoas têm que ter um controle melhoral. Por que ter controle melhoral? Sabe por quê? Gente, ó, para jogar esses casos de apostas, essas coisas assim, tem que ter um controle, tem que ter os dias certos para jogar. Porque pessoa que joga todo dia, para mim já é considerado como uma pessoa viciada em jogos do Tigrinho. Então, você de casa que está começando a jogar jogos do Tigrinho todo dia, diminui. Porque o jogo de Tigrinho é bom, é entretenimento. Mas você aí de casa tem que saber jogar. Senão
você acaba perdendo tudo. Está se repercutindo na internet e na notícia. Grandes queimadas atingem vegetação em Jaguariúna, na Grande São Paulo. Então, gente, nessa época do ano é muito comum, quer dizer, não é comum sim, mas assim, porque é na época da estiagem, que é época de seca, há muitas queimadas, tanto na Grande São Paulo e quanto no Goiás, principalmente o Goiás, né? Porque o Goiás, nessa época de agosto, setembro, é a época de estiagem, seca, que há mais chances de queimadas. Então, vamos lá ver a reportagem do que o Grupo Moreira preparou. Grande incêndio atinge área de vegetação em Jaguariúna, São Paulo. Um incêndio de grandes proporções atinge há mais de 30 horas uma área de 280 mil metros ao quadrado de vegetação no bairro Colina do Castelo, em Jaguariúna, São Paulo. As chamas começaram na tarde de sábado, 23, e ainda não foram totalmente controladas, apesar do trabalho de bombeiros, defesa civil, brigadistas e agentes ambientais. A prefeitura alerta que o fogo consumiu uma extensa faixa de mata nativa, colocando residências em risco. O prefeito Davi Neto classificou o episódio como o maior incêndio da história de Jaguariúna. O governo do estado enviou reforços, incluindo helicóptero Águia e caminhões-pipa. Até o momento, não há registro de vítimas. Grande incêndio atinge área de vegetação em Jaguariúna, São Paulo. Um incêndio de grandes proporções atinge há mais de 30 horas uma área de 280 mil metros ao quadrado de vegetação no bairro Colina do Castelo, em Jaguariúna, São Paulo. As chamas começaram na tarde de sábado, 23, e ainda não foram totalmente controladas, apesar do trabalho de bombeiros, defesa civil, brigadistas e agentes ambientais. A prefeitura alerta que o fogo consumiu uma extensa faixa de mata nativa, colocando residências em risco. O prefeito Davi Neto classificou o episódio como o maior incêndio da história de Jaguariúna. O governo do estado enviou reforços, incluindo helicóptero Águia e caminhões-pipa. Até o momento, não há registro de vítimas. E ficamos aqui com o nosso programa. Tá na hora, gente. Muito obrigado a você de casa que assistiu o nosso vídeo completo. Tenho que agradecer a vocês de casa e a Deus que proporcionou essa nova estreia do programa. Tá na hora. Vocês de casa podem acompanhar nossas contas, tais como TikTok, Instagram, Kawaii e tudo mais. Lembrando, a conta do TikTok é Grupo Moreira Oficial. E no Instagram Grupo Moreira Oficial. E tá na hora oficial. Não tem o L não, viu? Oficial é oficial. E também no Kawaii você pode também assistir nossos vários vídeos, essas coisas no grupomoreira.com.br. Ficando por aqui. Muito obrigado. Deixa o like. E vamos que vamos seguir firme e forte, porque o nosso tá na hora. Não pode parar não, mas sim, o Tá Na Hora vai começar e tá na hora de fazer o quê? De notícias. Muito obrigado, tchau.